Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? Bom, muita gente perguntando sobre o cantor Donizete. Vocês se lembram que o Donizete veio aqui na última segunda-feira falar que ele estava sofrendo ameaças no local onde ele morava, ali naquela região. E ele precisou até mudar de lá, sair da própria casa dele, que ele ama aquela casa, é o grande bem que ele conseguiu com todo o dinheiro do trabalho dele, da relação aí desses 20 anos de carreira ou mais, não é? Ele precisou sair e vir para um apartamento em São Paulo por causa da pressão psicológica, do medo que alguma coisa mais séria fosse feita com ele ou com a família dele. Que aconteceu comigo, né, no ano passado, né? A história da casa, isso, né? Com relação à minha casa, tudo mais. Casa inclusive, foi através do seu programa que eu cheguei à Defesa Popular, que está hoje representando a minha causa, a minha ação, né? Sim. E a gente teve agora, recentemente, alguns problemas, né, com relação... Que a gente vai comentar sobre isso. Nós estamos aqui, inclusive, com o doutor Roberto Mafudi, que é o diretor jurídico nacional da Defesa Popular, está aqui com a gente. Obrigada pela presença, viu, doutor? Obrigado a vocês pela oportunidade. Imagina, ele que está defendendo aí a causa do nosso querido Donizete, viu? Vamos começar a contar essa história para vocês, porque o Donizete falou da época que ele veio aqui, porque estava para perder a casa, aquela casa linda, fruto, leilão, né? inclusive. Tinha ido para leilão, fruto, nossa, de anos e anos de trabalho, de fama, de sucesso, de ralação. 30 anos mesmo, de 30 carreira. anos, gente, imagina, com essa cara de menino aí. 30 anos. Né? Então não era fácil a situação, graças a Deus, isso foi se encaminhando para uma solução. Aí começa uma outra história, que é uma história de ameaças. Como é que é isso? Eu andei sofrendo algumas ameaças, calúnias, entendeu? Lá é uma cidade pequena. Do que? De vizinhos? Na verdade, assim, que existe uma associação, né, de moradores lá, né, e do presidente da associação. Ele falando que vai tomar minha casa, passando na frente da minha casa, meio que intimidando, entendeu? Então, assim, esse foi e uma série de outras coisas também que não dá nem para a gente falar aqui, que são coisas sérias que aconteceram, né, de lá. Inclusive, eu tenho até alguns boletins de ocorrências que eu registrei. Tudo né? nessa linha de ameaças mesmo. Uma foi por violação de correspondência, né? Que isso? Abriram sua correspondência? Uma outra foi até mesmo no livro da portaria, proibindo a minha entrada de pessoas na minha casa. Na verdade, lá não é um condomínio, né? Lá é um falso condomínio. Falso condomínio. Por isso que o doutor Mafudi pegou minha causa. E é por isso que nós estamos aí juntos, né? Agora eu estou junto com ele aí nessa empreitada aí. E, inclusive, ele pode falar um pouco melhor juridicamente do que está acontecendo. O doutor Mafudi, que pegou a causa que é da Defesa Popular, pode explicar isso para a gente. Existe um documento, por incrível que pareça, que a entrada dele é proibida no lugar onde ele mora. E Como das que pessoas pode? que vão na minha casa. E das pessoas que vão na sua casa também ninguém pode entrar lá. É deles a casa agora? São os donos do bairro. Os donos do bairro. Nós denominamos na Defesa Popular essas associações que elas se desviaram de suas atribuições institucionais. Que é uma associação de bairro? Uma associação de morador ou de bairro é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que tem por princípio levar às autoridades públicas os anseios daquela comunidade da qual ela representa. Entretanto, algumas associações se desviam e passam a exercer funções públicas, com conivência de prefeitos, conivência de autoridades. E, no caso do Donizete, lá nem é um loteamento regular. Lá é totalmente irregular. E acontece que lá os donos do bairro, né, que assim os chamam, emitiram um documento na portaria do qual tivemos acesso, eu mandei fotografar. Quero deixar claro que ele está sob liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a casa dele estava em segunda praça, já para ser arrematada por alguém. Quando eu vim aqui no seu programa. Exatamente. E aí nós fomos, através do seu programa, recebemos várias ligações, muitas ligações, e foi aí que nós entendemos que deveríamos assessorar as causas da situação. Está sendo muito bem sucedido, viu, doutor Roberto? Muito obrigado. Então, só para deixar claro aqui, Guararema, etc., onde ele mora, assim, ocorrências. Nesta mesma data, o senhor José Carlos, eu vou dar o nome, da Dimensão, que é a empresa que administra o falso condomínio, ligou aqui no plantão, mandando avisar os porteiros efetivos do mesmo que, a partir desta data,
a partir desta data, está extremamente proibida a entrada de locatários na chácara do senhor Donizete, sem antes deixar uma lista detalhada com nomes e quantidade de convidados na portaria. Só assim será liberada a entrada dos mesmos. Está aqui o documento. Coisa, gente. Isso é legal? Isso é absolutamente legal, assim como toda ilegal. A questão. Totalmente ilegal. Certo. Toda a questão, porque uma associação de moradores não tem poderes. A diferença quando vocês falam, foi aí que contactaram a Defesa Popular, que vocês estavam falando em condomínio, né? Condomínio é uma entidade, uma figura típica do Código de Processo Civil, Código Civil, tá? E ela nasce condomínio por leis federais e atribuições. Associação de moradores não tem nada a ver com condomínio. Então, eles contratam seguranças, põem portarias, com a conivência das autoridades, eles impedem a sua liberdade de ir e vir. Pois é, que é o que fizeram com você, né, dona Zé? E algumas decisões judiciais acabam até te penalizando a bitributação, porque você paga o imposto para a prefeitura para ter todos aqueles benefícios que eles dizem prestar. Além da pseudo-segurança, que na verdade não tem segurança. Exatamente. O que nos preocupou na época é que a preocupação do Donizete era: eu vou perder minha casa, está já em segundo leilão. E a gente queria saber o seguinte: como é que ficou essa situação que era crítica? Bom, resumindo a história do Donizete, para que vocês entendam direitinho, não é? Houve o problema da casa, que ele estava ameaçado de perder. Esse problema começou a ser resolvido e aí vem o problema das ameaças, porque a associação de bairro, na região onde ele tem a casa, não quer mais permitir que ele entre no local onde ele mora. Teve até um documento, né, um aviso na portaria, proibindo a entrada dele, das pessoas que tivessem que ir na casa dele, ele precisava deixar documento, dizer o que ia fazer, ou seja, uma invasão total, não é, da liberdade dele, de receber os convidados dele, inclusive de ir e vir também. Uma confusão danada, que o Lordelo até deixou a pergunta para o doutor Mafudi, que defende o Donizete nessa causa, não é? Ele que é da Defesa Popular, o que aconteceu com a casa do Donizete e onde é que esse pessoal da Associação de Bairro se calça para achar que pode impedi-lo de voltar para a casa dele, doutor Mafudi. Ok. Bem, o que acontece, doutor Lordelo, respondendo a sua pergunta, a questão toda, só para ficar bem caracterizada, é uma questão grave que envolve a complexidade nacional. Tá. E o caso do Donizete é gravíssimo. Por quê? Além do que está acontecendo, ele sofreu ameaças de morte, gente passando em frente à sua casa, impedindo seus familiares. As pessoas. Ele foi obrigado a mudar, fora que anunciavam que estavam querendo tomar a casa dele, coisas do jeito. Muito bem. Respondendo ao doutor Lordelo, o caso dele estava já praticamente em segunda praça, na asta pública em segunda praça. Ou seja, ia para leilão aí? Ou seja, já ia para remate. Para remate, em 60% do valor do imóvel que foi avaliado lá embaixo. Nossa. Então, o que acontece? Nós intervimos, graças ao seu programa, que nós recebemos milhares de ligações, pedindo que a Defesa Popular, que é especializada nessas causas, para que nós pudéssemos assessorá-lo. E assim estamos fazendo. Muito bem. Entramos com os recursos necessários e competentes e o desembargador da nona vara, doutor Piva Rodrigues, entendeu por bem conceder a liminar e mandou suspender o leilão. Embora nós saibamos, de acordo com a certidão da municipalidade emitida, que lá não é um condomínio, continua esse sistema feudal de colocarem as pessoas sob a impositividade do pagamento de taxas. Se é uma associação, eu não sou obrigado a me associar a nada. Por isso que se chama associação. Entra quem quer. Então, me parece que, inclusive, aí caberia uma ação de danos morais, porque ele está sendo impedido de ir e vir, que também é inconstitucional. Está certo o meu raciocínio? Está errado? O raciocínio está corretíssimo. Só que com referência à questão do loteamento fechado, também é uma outra questão, porque existe lei específica para loteamentos fechados. A associação não se vincula a nada disso. A associação de moradores, como eu disse anteriormente, ela é uma entidade filantrópica. Então não paga, não pode prestar serviços, não pode dar segurança, ela tem que terceirizar esses serviços. Certo. E a partir de então, ela tem que trabalhar com o fluxo de caixa dela.
Então, se ela tiver dinheiro para poder contratar segurança, contratar limpeza, caminhões, etc., então ela o fará em benefício de seus associados. Nunca impor isso a quem dela não participa. A cobrança e a imposição é absolutamente inconstitucional. É o artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Ponto.